vídeo, nós vamos analisar as principais conclusões acerca das demonstrações financeiras, do relatório de administração e das notas explicativas do Grupo Soma, de 2017 a 2019. O grupo teve início em 2010 e atualmente é constituído por 7 marcas, 221 lojas próprias e uma base de 900 mil clientes, sendo caracterizada como a maior de varejo da moda no país. Os fatores internos e externos que influenciaram os resultados da empresa foram diversos, incluindo a abertura de novas lojas, o aumento das vendas pelo e-commerce, redução dos custos, controle de despesas, melhorias nas atuações financeiras e iniciativas sustentáveis. Além disso, o investimento em inovação no Soma Lab contribuiu para resultados positivos. A situação do grupo em relação à pandemia não é muito negativa, já que seu principal público-alvo, as classes A e B, foram as que tiveram menor prejuízo na renda média durante a crise do Covid-19, de forma que poderão manter os hábitos de consumo e a empresa tende a ser pouco afetada. Por fim, devido à valorização das vendas online dentro do grupo, ele será menos afetado pelas medidas preventivas de isolamento social. Com relação à estrutura do balanço patrimonial no ano de 2019, podemos destacar que o total de ativos aumentou 26%. Uma razão para isso foi o aumento das contas a receber, o qual deve estar relacionado com o aumento das compras a prazo e que pode ter tido influência da crise. O imobilizado aumentou em 330%, o que corresponde a imóveis para abertura de novas lojas. Percebe-se também uma relevância do estoque e dos intangíveis, os quais devem estar associados ao setor e ao novo modelo Omnichannel Full do Soma, e ao direito de uso das diversas marcas do grupo. Os passivos da empresa diminuíram em 26%. A empresa reduziu seus empréstimos de curto prazo, mas aumentou os de longo prazo. Cabe ressaltar, com relação à análise horizontal, que as obrigações sociais e trabalhistas representam uma porcentagem relevante sobre o total de passivos, o que justifica a responsabilidade social que a empresa valoriza. Em relação ao patrimônio líquido do grupo, houve um aumento de 260% no capital social, o que indica mais investimento dos acionistas na empresa. Analisando horizontalmente os relatórios da demonstração financeira de resultado, percebe-se que o grupo teve um aumento de 21% das receitas com vendas, de 12% dos custos de bens e serviços e um total de 25% no resultado bruto da empresa. Tais resultados podem ser justificados pelo aumento das vendas online e pela abertura de novas lojas e evidenciam a melhora no resultado bruto do grupo no período. Além disso, pode-se notar que houve um aumento de 18% nas despesas operacionais, que podem estar relacionados com a abertura de novas lojas do grupo. O resultado financeiro teve uma redução no período. Nos 2 anos, esse valor foi negativo e é proveniente de um aumento percentual maior nas receitas financeiras que nas despesas financeiras. De acordo com o balanço patrimonial da empresa, no ano, houve um aumento de 1.235% dos empréstimos e financiamentos, o que permitiu supor que o aumento das despesas financeiras da empresa deriva, pelo menos em parte, de juros envolvidos nesses. Por fim, o resultado líquido da empresa cresceu 48% no período. Esse aumento faz referência ao aumento de apenas 21% das vendas, porém com aumento no lucro líquido de 48%, caracterizando a melhora do rendimento do grupo no período. Nota-se uma menor participação percentual dos custos de bens e serviços na receita e na redução da participação percentual de suas despesas operacionais, o que reforça a ideia de que a empresa se tornou mais eficiente. Além disso, as receitas financeiras aumentaram em 2019. Dessa forma, a participação do lucro líquido em relação à receita total foi de 7,92% em 2018 para 9,73% em 2019, comprovando maior efetividade das operações. Em 2019, a maior fonte de caixa foi caixa gerado nas operações e a maior saída foi caixa líquida de atividades de financiamento. Ademais, o fluxo de caixa das operações foi maior que o lucro líquido. Dessa forma, é bastante provável que a empresa tenha comprado materiais de fornecedores a prazo e tenha ganhado adiantamento de clientes, fazendo com que houvesse aumento nos caixas sem alteração no lucro. Sendo assim, concluímos que a solidez financeira do Grupo Soma é muito positiva, pois há um aumento crescente no caixa operacional, o que é favorável, já que fornece segurança para a empresa para arcar com os passivos de curto prazo e com possíveis imprevistos. Para mais, com relação aos investimentos da empresa, tem-se um resultado positivo, pois se percebe que a busca para investir em imobilizado, em função da abertura de novas lojas, é muito positiva também. Já em relação ao financiamento, o resultado é favorável para a solidez da empresa, já que o grupo está pagando as dívidas e reduzindo o risco da empresa e tornando-a mais estável. Agora, vamos analisar os índices financeiros do grupo. Para a liquidez corrente e seca, os índices mostram que a empresa diminuiu sua liquidez ao longo dos anos, passando para um cenário menos favorável de acerto de despesas. Em 2019, a liquidez corrente se manteve superior a 1, o que mostra que ela possui ativos circulantes suficientes para pagar suas dívidas de curto prazo. No entanto, o índice de liquidez seca para o ano foi inferior a 1, mostrando que a empresa, ao desconsiderar o estoque, pode apresentar dificuldades para pagar suas dívidas de curto prazo.
Em relação ao grau e perfil de endividamento, eles aumentaram no decorrer dos anos, e quanto maior o nível de endividamento, mais complicada é a situação da empresa. Desse modo, o pagamento dessas dívidas tende a consumir muito capital nos próximos meses, sendo assim uma situação de alto risco. Ademais, há um acréscimo da dívida bruta em 2019, totalizando 28,9% dos ativos oriundos de empréstimos e financiamentos. Por último, analisando o índice de cobertura de juros, a companhia consegue cobrir mais de 2 vezes os juros devidos. Com relação à lucratividade no ano, as margens brutas e líquidas foram consideravelmente maiores que em anos anteriores, o que representa um aumento da lucratividade do negócio e uma valorização de seus produtos. Em termos de lucratividade, a análise da margem EBIT verifica que em 2018 para 2019 houve um aumento desse índice, o que demonstra a recuperação do lucro operacional do Soma. Em relação ao prazo médio de estocagem, houve uma evolução negativa, aumentando a quantidade de dias de 2017 para 2018 e retomando para valores menores em 2019. Em relação ao ciclo operacional da empresa, esse demonstrador apresentou uma pequena piora, o que representa uma necessidade de mais investimentos para manter as operações funcionando no período. Já em relação ao prazo médio de pagamento a fornecedores, houve uma evolução positiva para a empresa, que reduziu seu ciclo financeiro em 36 dias. Com relação aos índices de rentabilidade da empresa, percebe-se primeiramente que o retorno sobre o ativo aumentou de 2018 para 2019, o que indica o resultado positivo para a empresa. O aumento no EBIT da empresa, por sua vez, pode ser traduzido pelas estratégias bem-sucedidas da empresa para reduzir custos operacionais e aumentar suas vendas, através da abertura de lojas, do aumento das vendas pela internet, de seu posicionamento socioambiental e de sua forte presença online. Para mais, com relação ao retorno para o acionista, o ROI, teve um aumento crescente no período, o que é muito positivo. Com relação à análise do POM, a margem cresceu continuamente no período, enquanto o giro do ativo diminuiu. Isso pode ser justificado pelas estratégias da empresa de diminuição de custos, aumentando as vendas. A empresa teve um ROA crescente no período. Assim, pode-se supor que o Grupo Soma vem buscando fortalecer uma estratégia de diferenciação. Os produtos que a empresa vende possuem mais valor agregado, sendo vendidos por preços mais elevados e, consequentemente, têm menor giro. Assim, o perfil público-alvo da empresa são as classes A e B. Finalmente, tem-se um crescimento constante da alavancagem da empresa, indicando o volume de endividamento da empresa e que a mesma está progressivamente mais alavancada, ou seja, usando mais dívidas. Tal conjuntura, portanto, apesar de aumentar o retorno para o acionista, aumenta também o risco de investimento na mesma pelo aumento das dívidas. Com relação à constituição do IPCLD, a empresa analisa o histórico geral de pagamentos do cliente e, então, adiciona uma provisão no balanço patrimonial e um montante considerado suficiente para possíveis inadimplências. Analisando a tabela, conclui-se que o maior valor para as contas vencidas está em mais de 181 dias, ou seja, os clientes estão demorando muito para pagar. A depreciação do ativo imobilizado segue o modelo linear, conforme as taxas da imagem. Os ativos passam por testes anuais de impairment. No entanto, não houve impairment no período do Grupo Soma. Em relação a coligadas, o Grupo Soma possui 7 controladas. O grupo consolida o resultado de suas controladas em seus resultados. O Grupo Soma possui empréstimos e financiamentos no valor consolidado de 192 milhões, sendo a maior parte de capital de giro. Em relação ao impacto dos juros do resultado do ano de 2018, a empresa gerou 3.850.000 em receitas financeiras, mas teve aproximadamente 8 milhões de despesa em juros sobre empréstimos e quase 8 milhões de despesas referentes a juros sobre antecipação de recebíveis. A empresa apresenta provisões para contingências para dívidas em civil, tributárias e trabalhistas, sendo a maior parte para trabalhistas. Assim sendo, percebe-se que o ano de 2019 foi um período muito positivo para o Grupo Soma, o qual vem apresentando uma grande tendência de crescimento e uma presença cada vez maior no setor de vestuário e e-commerce.